SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus, do amor de Deus, da paz que excede todo entendimento e de tudo que Ele tem reservado para nós e proposto para nós. Em toda a trajetória das Escrituras Sagradas, desde o Antigo ao Novo Testamento, Ele nos fala coisas sinceras, absolutas e verdadeiras. Todas as passagens nos instruem que existiram tempos bons, tempos ruins, situações adversas, situações difíceis e situações extremamente de alegria do povo judeu e daqueles que estavam inseridos no cenário da época. Então, amados, essa palavra ela não só é viva, não só é um manual de vida que nós podemos segui-la, como também é uma intenção de uma nova vida, é de um renovo espiritual, de um renovo de vida, de uma nova trajetória. Por quê? Porque alguns ainda interpretam que a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada é um livro arcaico que se passou anos, muitos anos, e ele não foi renovado. Não, a palavra por si só, ela fala que ela é viva, se renova, amados. Então nós entendemos que tudo que foi escrito há muito tempo atrás está se cumprindo em toda a íntegra, ou seja, nada do que está escrito aqui é em verdade, é absoluta verdade, mas depende de você crer ou não. A opção de escolha de acreditar no Evangelho, acreditar no Antigo Testamento, acreditar nas coisas que estão inseridas na Bíblia, é uma opção de escolha sua. Você pode optar por não escolher ou você pode optar por decidir amar esta palavra, amar o que os homens inspirados por Deus, porque toda palavra é inspirada por Deus, e alguns falam, mas mudou-se muita coisa, foi homens que escreveram e certamente erraram ou colocaram coisas que não eram verdadeiras. Amados, a palavra de Deus é clara, ela mostra a verdade, ela mostra o erro, ela mostra a condenação, ela mostra o tempo de paz, o tempo de guerra, ela mostra a queda dos seus mártires, a queda dos heróis da fé, os erros, os pecados, e mostra também que eles foram ultrapassaram isso acreditando em Deus e se arrependendo. Aqui um testemunho que está no Salmo 51, é um testemunho muito grande, um testemunho de arrependimento, uma confissão e arrependimento. Davi, quando se relaciona com Betseba, ele peca, eles têm o seu reinado, o seu trono. Essa mulher era casada com um dos comandantes do seu exército e de repente ele é traído por esta mulher, e deseja essa mulher e peca com Betseba. Os dois erraram, né, amados? Nós sabemos dessa história, não adianta atribuir uma única culpa, a culpa a uma única pessoa. Então, nesse sentido, Davi, olha o que diz o texto no Salmo 51, algo tremendo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Até aqui, amados. Do versículo 1 ao 4. Olha o que diz esse texto nesses primeiros versículos do 1 ao 4, que coisa tremenda. Aqui apresenta um coração exposto, um coração zeloso pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, zeloso pela integridade de quem ele temia e amava, que era o Deus de Israel, o Deus poderoso, a qual instituiu
coisas tremendas no reinado de Davi e coisas tremendas sobre Jerusalém, Israel, Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares aconteceram coisas extraordinárias por causa das mãos poderosas do Deus poderoso de Israel. Esse Deus soberano, amado, a qual Davi clama, ele não é um Deus que não ouve, que não fala, que não se expressa, ele é um Deus vivo, é um Deus soberano. Nós não podemos vê-lo, mas a palavra fala, feliz é aquele, ou bendito é aquele, né? Bem-aventurado aquele que crê, que não vê, que não me viu, mas crê. Então ele está dizendo, olha, se você não me viu, mas acredita em mim, crê na minha palavra, crê no meu poder, na minha soberania, você é um bem-aventurado, feliz é você. Por quê, amados? Porque tantos, amados, estão passando por tantas situações difíceis, tantas situações em que o pecado entrou, em que a iniquidade entrou, eles não conseguem achar uma saída, um subterfúgio para anular isso, para exterminar esse pecado. Mas a palavra nos dá uma direção que é suficiente e capaz do nosso Deus, do Deus poderoso, nos redimir todo o pecado. Na cruz do Calvário ele já fez isso, Jesus. Agora, para nós que estamos em pecado ou iniquidade, basta que nós cheguemos até o trono, cheguemos até Deus e temos o livre-arbítrio, o livre acesso a isso. A palavra de Deus não fala sobre livre-arbítrio, ela fala que você, toda a trajetória da Bíblia nos mostra que Deus nos permite a opção de escolha. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, mas ele te dá a opção de livre escolha, e a livre escolha talvez tenha sido colocada como livre-arbítrio. Tá, você tem a liberdade de escolher seguir a Deus, seguir os seus caminhos, os seus preceitos ou viver a vida como você acha que tem que viver. Agora, no final, é o grande detalhe. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus em breve voltará. E esse em breve, algumas pessoas estão falando, mas em breve está falando desde no Antigo Testamento fala, Paulo fala, Mateus, Lucas, enfim, quando Jesus voltará? Ninguém de nós sabe. Nós sabemos que as evidências através da palavra e constituídas nesses tempos, ou neste tempo, apresentam claramente que tudo está se cumprindo. Então é claro que o cumprimento da promessa acontecerá, quer você queira ou não, quer você se renda a Jesus ou não. Agora, não é para amedrontá-lo isso, não é uma condição de medo, amado. É uma condição de alegria, deveria ser para nós. Por quê? Porque quando ele voltar, a palavra de Deus diz que nós viveremos eternamente com ele, sem dor, sem dolo, não haverá enfermidade, não haverá choro, haverá uma paz abundante. Agora, alguns pensam que isso é uma magia. Jamais acontecerá isso, isso é um conto de fadas. Não, não é um conto de fadas. Eu acredito num Deus que estabeleceu coisas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e são evidências claras nesses tempos. Agora o que nós estamos vivendo. Agora, quando algumas pessoas entendem o que Davi se expressa aqui no Salmo 51, olha o que ele fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, um Deus bom, um Deus benigno, um Deus que jamais muda. Ele é imutável, ele é um Deus de amor. Então Davi clama a esse Deus de amor, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, sabendo quem é esse Deus e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi sabia que a misericórdia de Deus não tem fim. É infinita. Por quê? Porque quando um coração contrito vem até Deus, além de confessar o seu pecado, ele se arrepende, amados, é algo tremendo. Deus certamente anula esse pecado. A palavra de Deus nos mostra e nos apresenta que ele não faz mais parte da nossa trajetória humana aqui na terra e nem parte do pensamento de Deus, porque até o ponto em que eu não confesso e não peço perdão, esse pecado está instituído, está gravado em mim, faz parte da minha vida e também da memória de Deus. Agora, quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, Deus elimina, amados. E nós não temos mais que ficar nos lembrando, porque nós nos arrependemos genuinamente. O detalhe é arrependimento, confissão
e arrependimento. Não basta só confessar, eu preciso me arrepender do meu pecado. Se é pecado, e agora não existe essa distinção de pecadinho ou pecadão, né? Um pecado menor ou maior. Pecado é pecado, seja ele que supostamente apresente pequenos danos ou grandes danos. Não tem essa interpretação. A interpretação é clara. Pecado é pecado. Agora, quando nós vemos aqui no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi declara que agora aquilo fazia parte da vida dele. A iniquidade, amados, é um pecado que não foi tratado, não foi curado, não foi liberto porque não houve arrependimento e se tornou iniquidade porque dá prazer, faz parte da minha vida. Tem algumas pessoas que pecam constantemente e pelo fato de não arrepender-se, isso já faz parte da trajetória de vida dele. Ou seja, é natural, é como se fizesse parte, como se fosse um procedimento que ele tinha que cumprir, mas é um pecado. Agora, como nós definimos ou entendemos isso? Amados, você sabe quais são os seus problemas. Você sabe claramente aonde você erra, aonde você faz coisas que transgridem a vontade de Deus, que transgridem procedimentos aqui da terra, normas e leis vigentes no país. Você sabe. Mais do que ninguém. É claro que às vezes você oculta porque você não quer expor, porque aquilo é errado. Então, quando você descumpre uma norma, um procedimento, você está descumprindo uma norma da legislação vigente, da lei vigente, do que rege a instituição no país. Agora, quando nós infringimos as regras absolutas do valor inestimável da palavra de Deus, nós infringimos o coração de Deus, nós ultrajamos o coração de Deus, por quê? Porque o Pai nos mostra como deveria ser, através daquilo que nós falamos, do que eu falei no início, um manual de vida eterna, um manual de consolo, um manual de amor, um manual de confronto, porque a palavra não só nos ama, mas também nos confronta. E por que o confronto? Para que nós sejamos restaurados, revigorados naquilo que nós estamos errados. Esta palavra que confronta, ela rompe todo pecado, ela rompe todo dolo, toda iniquidade, para que se faça morada em nós o Espírito Santo e através da palavra de Deus nós sejamos restaurados. Olha o que ela diz no versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Que coisa tremenda. Sabe o que ele está dizendo para Deus, amado? Com uma identidade de confissão, de arrependimento, ele está dizendo, olha, Senhor, o que fiz perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar. O que o Senhor falar é justo. Eu não tenho absolutamente nada a que questionar, eu não tenho nada a argumentar. O que o Senhor falar é justo. E diz mais, e puro o teu julgar. E a pureza ou é puro aquilo que vier sobre julgamento sobre mim. E aí você pode pensar, mas Deus vai julgar Davi? Deus vai pesar as mãos sobre Davi? Não. Algumas coisas aconteceram porque Deus instituiu Davi, rei de Israel, e Deus tinha o direito de cobrar a ele que ele fizesse as coisas corretas. Por quê? A autoridade de Davi foi outorgada, o reino de Davi foi outorgado especificamente por Deus. Ou seja, alguns reinos, toda autoridade é outorgada por Deus, sim, mas instituída de viva voz, outorgada pelo profeta, instituída pelo próprio Deus, amados, são poucas vezes que aparece, quando Deus declara que aquele homem ou aquela mulher foi chamado para o reinado, para o ministério, para isso, para aquilo. É instituído por ele. Então ele sabe que ele deve obrigações de retorno, de explicações a esse Deus poderoso. Agora, algumas pessoas acham que não precisa dar explicação. Então, Davi sabia claramente quem era esse Deus. Davi sabia claramente a quem clamar
e sabia claramente que Deus era de infinita misericórdia e que poderia eliminar esse pecado. Este pecado não deixou de ter consequências. Nós sabemos a trajetória. O filho de Davi com Betseba, ele veio a falecer no decorrer da sua caminhada, quando ainda é criança, né, bebê. Mas nós sabemos o quanto Davi sofreu por um pecado que não era necessário. Quantas pessoas, amados, estão sofrendo por um pecado ou aquilo que eles entraram não era necessário. Da mesma forma que Davi tinha suas mulheres e concubinas, Davi não precisava de Betseba, amados. Ele tinha suas mulheres por direito legal daquela época, como rei, como instituído como lei naquele tempo. Tinha várias mulheres, como Salomão teve várias mulheres e várias concubinas, e aí ele achou no dever, na razão, de ter mais uma mulher e comandante da sua guarda, mulher do comandante da sua guarda, premeditou a morte do comandante. Então isso foi articulado por ele, foi um pecado criminal, ele foi criminoso, ele articulou tudo, foi premeditado. Agora, ele expôs tudo isso, além de Deus saber, ele colocou diante de Deus. E o interessante é que quando o profeta vem a Davi, começa a fazer uma analogia como se fosse uma outra situação. E Davi julga esta pessoa que foi colocado na situação e fala, este homem deve ser morto, deve pagar pelo seu erro, ele não é justo. E aí o profeta fala, este homem, Davi, é você. E Davi cai em si, em arrependimento profundo e entendendo a grandeza de temer a Deus, entendendo o seu pecado que destruiu uma situação, que fez com que acabasse com uma família e, além disso, o afastar-se de Deus por decisão dele. E aí ele clama a Deus e sabe que Deus é Deus de misericórdia. E sabe que Deus é um Deus que promove a absoluta verdade, clareza, identidade, promove o amor, a esperança, a fé. E aí Davi fala a esse Deus como entendesse claramente: o único, Pai, o teu julgar e o teu falar são excelência para mim. O que o Senhor falar para mim, eu entenderei. E a maneira que o Senhor julgar essa situação, eu também entenderei. Então, amados, quando eu e você entendemos que estamos desviando dos bons caminhos ou do caminho de retidão, estamos caminhando por caminhos tortuosos, caminhos de guerra, caminhos de morte, caminhos de pecado, você sabe, mas basta que você decida expor a Deus, confessar o seu pecado e se arrepender. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o seu delito, de todo o seu pecado. Confie nele. Receba essa palavra em nome de Jesus, amado. E agora, se você está inserido em pecado de morte, para você, para a tua família, para o teu cônjuge, para os teus filhos, se arrependa, amado. Confesse e arrependa-se diante desse Deus poderoso, que é suficiente e capaz de eliminar todo o seu pecado, para que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento na tua vida e na tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.